sou Imaginável e bem-vindos a mais um vídeo. Família do Futuro, um dos filmes mais esquecidos pelos fãs da Disney, de uma forma completamente injusta, porque o filme é muito bom. Por isso eu resolvi trazer esse filme aqui pro canal com uma teoria que, meus amigos, prepara sua mente, porque pode ser que no final desse vídeo ela já nem exista mais de tanta explosão de cabeça que você vai ter. Você já se perguntou, por exemplo, quem é a mãe do Louis? Mas antes da sua cabeça ser obliterada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal se por um acaso você não é inscrito. É só clicar nesse botão vermelho aí embaixo escrito inscrever-se e já era, é de graça, é um cliquezinho só na sua vida, beleza? Bom, galera, a Família do Futuro. Em Portugal se chama Os Robsons. Inclusive um abraço aí pros imaginários de Portugal. Enfim, eu adoro esse filme. Ele é um filme muito emocional, eu confesso que eu chorei um pouquinho no cinema quando eu assisti. Se bem que aí já nem é mais novidade, né? Mas eu curti muito a ideia desse filme, principalmente por envolver animação e viagem no tempo. E por se tratar de um filme de viagem no tempo, ele consegue ser um pouco mais complexo do que muitas pessoas que assistiram esse filme pensavam. Essa teoria que eu vou falar hoje mostra o quanto a Disney é genial com seus filmes. Que não existe só aquela primeira camada que a gente assiste nos filmes só pra se divertir. Pode sempre existir a segunda camada. Talvez a terceira? Talvez a quarta? Não, aí não. A quarta já é demais. Mas esse vídeo, na verdade, vai ser a mistura de algumas teorias de sites americanos que eu encontrei por aí. Essas teorias e suposições isoladas que eu encontrei não fazem muito sentido, mas se você juntar elas e cortar algumas coisas, você vai ver que, meu irmão, a sua cabeça explode. Então, como sempre, eu vou deixar as minhas fontes principais aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada depois. Basicamente, a primeira parte da teoria, que não tem muito a ver com a história em geral, mas é bem curioso, é: quem é a mãe do Louis? Os meus vídeos parecem um programa do Ratinho, né? Eu tô sempre encontrando os pais dos personagens. Bom, é o seguinte, acontece que um youtuber chamado Theorizer, ele é um canadense aí, ele resolveu aumentar o brilho da imagem que aparece no filme da mãe do Louis no Photoshop. Ele só aumentou o brilho, uma parada simples. Claro, inicialmente não dá pra reconhecer a pessoa só pelo rosto, e levando em conta a genética do Louis, que é o filho dela, a gente pode supor que ela tenha olhos azuis e cabelos loiros. Com essas informações e avaliando o perfil de cada personagem do filme, a gente chega nessa moça. Pois é, a senhora Harrison. Mano do céu, tava na nossa cara o tempo inteiro e elas realmente são muito parecidas. Na verdade, a senhora Harrison é bem parecida com o Louis. Então, segundo a teoria original, a mãe do Louis o abandonou por não ter condições de sustentá-lo ou por algum outro motivo. E depois, quando se casou com um marido rico, resolveu adotá-lo de volta. Só que o Louis, como a gente sabe, acabou arruinando tudo quando ele jogou creme de amendoim com gelé, aquela maquininha dele, em cima do cara. E o cara era alérgico a isso e acabou quase morrendo. Por isso, ela teoricamente desistiu de adotá-lo e foi embora com seu marido. As idades conseguem bater perfeitamente aí na linha do tempo. Quando ela deixou o Louis lá, ela tinha 20 anos de idade e agora ela tem 30 e ele 10. Ok, mas não é muito difícil você perceber que não faz muito sentido isso, né? Quer dizer, ela deixar de adotar o próprio filho só porque o marido quase morreu. Tá, talvez ela não trabalhe, ela precise dele para sobreviver nesse momento, mas ainda assim, eu acho que ela sacrificaria tudo naquele momento que ela viu o Louis já com 10 anos de idade. Por isso que eu acho que essa mulher, por mais que pareça muito o Louis, não é a mãe dele, é a tia dele, a irmã gêmea da mãe dele. Olha só. Talvez a irmã dela tenha falado pra ela que ela deixou um filho no orfanato tal, no endereço tal, e aí 10 anos depois, quando a irmã teve condições de adotar um filho, ela pensou, por que não adotar o filho da minha irmã, já que tem o mesmo sangue que eu? Mas como eu disse, tudo deu errado, o cara quase matou o marido dela, e aí sim ela preferiu seguir com o marido do que adotar o sobrinho dela. E sabe-se lá o que tem acontecido com a mãe dele. A história continua triste. Você tem que admitir que ela é muito parecida com o Louis. Mas essa é uma teoria, como eu falei, à parte. Interessante, mas à parte. A questão aqui, meu irmão, a teoria que realmente vai deixar tua cabeça lá no teto é a Família do Futuro. Existem várias pessoas aí pela internet americana dizendo que talvez a Família do Futuro, que a gente sabe que na verdade é a família do Louis no futuro, estava mentindo pra ele o filme inteiro. Tudo isso pra manter a existência deles. Vou tentar explicar. Presta muita atenção nesse momento, para o que você estiver fazendo aí, porque o negócio vai ficar complexo pra caramba a partir de agora. Qual era o objetivo do Louis quando ele descobriu a máquina do tempo? Que na verdade ele teria inventado no futuro, mas ele não sabia. O objetivo dele era encontrar a sua mãe, conhecer a mãe dele. Só que se você parar pra raciocinar, se ele fizesse isso, se ele encontrasse a mãe dele, ele mudaria todo o futuro e a família do futuro não existiria. A mãe dele, vendo ele com 10 anos de idade, percebendo que ele é um garoto saudável e inteligente, ela ia dar um jeito de não abandoná-lo. Ela só tinha 20 anos de idade, ela não tava pensando direito. Isso iria mudar a história completamente. Por exemplo, o Louis nunca iria conhecer a Franny e consequentemente nunca teria sido adotado pelos seus pais e nunca teria ganhado um laboratório e muito provavelmente ele nunca teria inventado a máquina do tempo porque ele não teria infraestrutura
infraestrutura para isso num orfanato. Isso é o paradoxo temporal que existe em todo filme de viagem no tempo, tá bom? Algumas coisas realmente não fazem sentido. Mas com isso a gente chega à conclusão que para a família do futuro continuar existindo, o Louis nunca poderia ter conhecido a sua mãe adotiva. É um ciclo perfeito. Se ele quebra esse ciclo, a existência deles some. No final do filme a gente sabe que o Louis desiste de conhecer a sua mãe justamente para manter esse ciclo aberto, para poder manter a sua família do futuro existente. Isso porque ele foi convencido o filme inteiro de que ele não poderia conhecer a sua mãe. Mas e se isso foi proposital? E se o filme inteiro a família do Louis soubesse que ele era o Louis e na verdade eles estavam tentando convencê-lo de que eles são legais e que vale a pena mantê-los na linha do tempo e que de nenhuma forma ele deva conhecer a mãe dele? Então a teoria é, depois de todos os acontecimentos do filme no futuro, depois que a família estivesse completa e não tivesse nenhuma chance de dar errado, ou seja, quando o Wilbur já tiver nascido, o Louis vai contar em algum momento para a família dele o que aconteceu no passado. Porque nessa linha do tempo, somente o Louis sabe o que vai acontecer no futuro, porque ele, quando pequeno, visitou o futuro. Tá vendo? Tá complexo, né? Ou seja, no futuro, ele possivelmente vai contar para sua família o que acontecerá no futuro do futuro. Você tem ah, meu Deus. Você tá entendendo? Ele vai contar pra família dele da primeira linha do tempo tudo o que aconteceu no filme. A família que a gente conhece, que sabe que o Louis vai voltar no tempo, é da segunda linha do tempo. A família da primeira linha do tempo não faz ideia do que vai acontecer. Enfim, o Louis do futuro diz pra família dele que em breve, quando o Wilbur fizer 10 anos de idade, ele vai ser obrigado a viajar pro passado e trazer o Louis de 10 anos de idade pro futuro. E vai acontecer tudo o que ocorreu no primeiro filme. Porque tudo faz parte de um ciclo e ele participou desse ciclo na segunda linha do tempo. E como ele tá na primeira linha do tempo, a chegada dele no futuro ainda não aconteceu, mas ele sabe, porque ele já esteve lá. Nossa, tá muito complexo. Ok, a família dele, sabendo que quando ele inventasse a máquina do tempo e quando o Wilbur tivesse 10 anos de idade, o Louis viria pro futuro, eles pensaram no que eu acabei de falar pra vocês, que se ele quisesse usar a máquina do tempo pra conhecer a mãe dele, eles não iam existir mais. Se o Louis do passado vier pro futuro com a máquina do tempo, ele não sabe que a família dele do futuro vai ser legal, então ele na verdade vai querer conhecer a mãe dele, pra mudar o destino dele. Então a família, na primeira linha do tempo, já esperava que o Louis do passado iria chegar. Parece estranho, é muito complexo, mas até que faz sentido se você analisar o filme. A primeira evidência é que antes do Wilbur revelar que o Louis é na verdade o Cornelius, o seu pai, a família tratava muito, mas muito bem o Louis, de uma forma bem estranha. Por exemplo, a própria Franny, que seria no caso a esposa dele do futuro, sem saber que ele era o seu futuro marido, falava pra ele que ele era um garoto muito especial e tudo mais o tempo inteiro. E todo mundo estranhamente gostava dele, sem ao menos conhecê-lo direito, sem fazer ideia de que ele poderia ser o Louis do passado. Você é um menino especial. Você é único. Igual naquela cena que eles arriscam a vida pra salvar o Louis de uma forma completamente desesperada, como se o futuro deles dependessem dele. E depende mesmo, né? É sério, mesmo de boné dá pra perceber que o Louis é o Cornelius, né? Se você conhece o Cornelius, você sabe que o Louis é o Cornelius, cara. Ele tem a mesma cor dos olhos e dá pra ver o cabelo dele loiro por baixo do boné. Eles são iguais, velho. É tipo o Superman, né? Que coloca o óculos e opa, agora ninguém me reconhece mais, agora eu sou o Clark Kent. Opa, que disfarce ridículo, velho. Enfim, fica mais fácil da gente entender isso se a gente levar em conta a teoria de que eles realmente sabiam que o Louis do passado viria pro futuro. O único que não sabia disso, eu creio que seja o Wilbur. O Louis do futuro preferiu não falar isso pro seu filho para não correr o risco dele não querer voltar no passado por algum motivo para pegar o Louis. Isso também prejudicaria a linha do tempo, porque se o Louis não conhecesse a família dele, ele provavelmente não teria se livrado da Doris. Outra evidência é a viagem de negócios que o Louis do futuro fez justamente quando o filho dele buscou ele do passado pro futuro. Claro, é só você pensar que para evitar qualquer tipo de choque de realidade entre ele e ele do passado, ele preferiu se ausentar e deixar as coisas acontecerem enquanto ele estivesse fora. Pois é, repara que o Louis do futuro volta exatamente no momento em que tudo acabou, não tem mais problema nenhum e ele voltou, como quem não quer nada. É claro, ele sabia que aquilo tudo ia acontecer, por isso que ele saiu, ele viveu aquilo. Ok, tá dando um nó na sua cabeça, na minha também deu, mas eu amo o paradoxo temporal e é isso aí. Em vários momentos do filme, repare que a família do futuro tenta convencer o Louis de que eles são a família ideal pra ele, sem nenhum motivo específico. Eles ficam mostrando o quanto que eles são legais e divertidos e o quanto o Louis precisa deles. Repare nessa cena aí. Quem seria uma família melhor pra você do que nós? A Franny claramente diz isso.
como se ela soubesse da vontade dele quando pequeno de procurar a mãe dele e tentasse convencê-lo de que não, velho, você não tem que procurar sua mãe, você tem que ficar com a gente, que é uma família melhor que a nossa. Claro, a Franny sabe, porque ela é casada com o Louis do futuro, então ela sabe a história dele do passado, ela sabe do que ia acontecer, ela sabe das vontades dele quando ele tinha 10 anos de idade. E se essa vontade dele se concluísse de conhecer a mãe dele, ela não existiria mais no futuro, pelo menos não com a vida que ela leva. Pelo menos eu posso voltar e achar minha mãe? Wilbur prometeu. Você prometeu o quê? Então ela já sabia, meus amigos, ela já sabia. Ela não queria realmente adotar o Louis, ela só queria mexer com o psicológico dele para que ele realmente amasse a família do futuro, que um dia seria dele. Porque ela sabia que em algum momento o Cornelius iria voltar e iria revelar tudo para ele, e aí ele ia falar, ah, aí sim, então faz sentido. Então eu não vou atrás da minha mãe, porque essa família é tão legal que eu acho que eu vou manter tudo que eu tô fazendo agora para poder ficar com vocês no futuro. E é exatamente o que ele faz no final do filme. Tem até um momento, cara, que é muito claro, em que o Louis, de boné, ele chama a Franny de mãe, e ela olha pra ele com uma cara mega bizarra, tipo, velho, você vai ser meu marido no futuro. Puxa, foi tão legal, mãe! NANI? Ela sabia, ela sabia! Quase todos sabiam, mas eles estavam mentindo pra preservar a sua existência no futuro. E o filme acaba tendo no mínimo 3 linhas do tempo. Mas, de qualquer forma, a família do futuro existe nessas 3. Isso porque no final do filme, o Louis diz que ele nunca vai inventar a Doris, que é aquela verdadeira vilã do filme. Então com isso acabou existindo 3 linhas do tempo. A primeira é a linha do tempo do começo do filme, em que o Louis não sabe o que vai acontecer na vida dele, que ele tá querendo buscar a mãe dele a qualquer custo. E quando o Wilbur vai pro passado buscar ele, cria-se a segunda linha do tempo, que é a linha do tempo da família do futuro que o Louis vai. Nessa linha do tempo a gente viu no filme que ele volta pro passado por causa do Gooby que roubou uma máquina do tempo. Na terceira linha do tempo, que foi criada com a não existência da Doris, onde o Gooby não é um vilão, o ciclo se compromete. Por exemplo, por que o Wilbur iria voltar no tempo se nessa linha do tempo o Gooby, né, o cara do chapéu coco, não iria roubar a máquina do tempo do seu pai? Ele não tinha nenhum motivo para voltar no tempo. Então, em uma linha do tempo, o Wilbur volta pro passado sem saber do futuro. Ele só volta porque roubaram a máquina do tempo do pai dele que ele estava mexendo. Vai ser uma boa história pra você me contar um dia. E na terceira linha do tempo, ele já volta pro passado propositalmente, sabendo que se o pai dele do passado não vier pro futuro, ele não vai existir. Então a família dele convence o Wilbur a voltar no tempo e buscar o Louis do passado para que a existência dele sobreviva. Eu vou parar por aqui, sério, eu não aguento mais Família do Futuro. Mas e você, entendeu alguma coisa? Faz algum sentido? Ou isso aqui tudo é uma fumação de banana? Escreve aqui nos comentários pra eu saber, beleza? Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É muito importante que você deixe o seu like aí embaixo, isso ajuda pra caramba o canal. Clica aqui pra você assistir esse vídeo, tenho certeza que você vai gostar. Me segue também aqui nas redes sociais que tá aparecendo aqui. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!